Gente, estamos aqui mais uma vez com esse podcast para que você venha sentir a presença de Deus. Como eu sempre falo para vocês, para que vocês possam ser lamparina acesa por onde vocês andarem. Compartilha esse vídeo para as pessoas, dá como é que é? Curte, comenta, compartilha e se inscreva. Toda vez, vocês sabem que todas as vezes é isso, eu não consigo gravar. Então vai lá, compartilha, para que pessoas também sejam edificadas, para que haja mudança de vida na presença do Senhor. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela esteve aqui no nossa primeira temporada, mas hoje é de uma maneira diferente. Porque hoje ela escreveu um livro, tem um lançamento de um livro, gente, dela, e que é um tema muito forte. É um tema que eu tenho certeza que alguém de vocês, se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece, aconteceu com uma amiga de alguém que você conhece, então manda esse vídeo para eles, compartilha para vocês terem noção que Deus é capaz de curar qualquer coisa. Ele é Deus do impossível. Ele é aquele que faz. Então, fiquem ligados aí, vejam até o final e vocês venham reconhecer, não, né? Conhecer, para vocês que não conhecem, ela, Elizabeth Brasil, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você ter vindo trazer o teu livro. Olha, gente, olha aqui, ó. Ó, Eu Decido Perdoar. Olha aqui, ó. Já já vocês vão saber mais desse livro. Muito obrigada por esse É um livro. prazer, uma honra estar aqui com você novamente. Foi muito Verdade. bom a primeira temporada, foi uma bênção, né? Eu acompanhei até alguns convidados que você trouxe. Eu tenho certeza que essa segunda temporada não vai ser diferente, de bênçãos e de conteúdo para quem vai assistir agora, vai assistir depois, seja de manhã, de tarde, de noite, em que país estiver. Temas importantes que trazem cura, né? Não só o que eu vou falar hoje, mas o que cada um que vai vir depois falando também. Tenho certeza que vai ser bom, ser bênção de Deus e Deus está te usando aqui. Eu fico feliz de estar aqui nessa Ai, tarde. gente. Gente, aqui é tarde, mas não sei que hora você vai ver. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Pronto. Isso aí. Gente, eu lembro que ela estava ela foi lá na igreja, né? E aí eu ia dar palavra de oferta, eu não conseguia parar para ler a palavra porque estava um mover muito grande. E aí eu subi já orando, já falando. E aí ela falou assim: Nossa, tá cheia, hein? Tá cheia. E aquilo eu falei: Olha, ela falando isso, eu falo: Senhor, tá transparecendo. E glória a Deus por isso. Amém. E me conta uma coisa, como que surgiu? Porque assim, quando você veio na primeira temporada, não tinha. Você já estava escrevendo o livro? Sim. Já tinha uma data para aquilo acontecer? Ou ainda estava assim, Deus, eu estou escrevendo e vai ser o teu momento? Então, a história é longa porque já tem alguns anos que Deus falou comigo sobre esse livro. Só que é uma coisa que não era um sonho meu, eu nunca tive a pretensão de escrever nada. Na verdade, eu nem falava direito, né, assim, de ter uma comunicação boa. Então, nem muito menos pensar em escrever. Então já tem alguns anos que isso está sendo elaborado, mas quando eu estive aqui, eu já tinha retomado o projeto, já estava escrevendo, né, novamente para concluir, e a data não estava certa, mas nesse ano agora, as coisas começaram a ir se ajustando e eu decidi colocar uma data para fluir, né, porque a gente tem que determinar também, não pode só deixar: "Vai acontecer, vai acontecer". Falei: "Não, então tá, tem que colocar uma data e vou me esforçar para que aconteça nessa data". E aí surgiu no mês de agosto agora o lançamento desse livro, agosto de 2024, o livro Eu Decido Perdoar. Mas surgiu na minha casa a ideia, né, eu estava varrendo a minha casa, gente, tem muitos anos isso, tem um bom tempo. Eu lembrando do que eu vivi, e eu comecei a lembrar de situações e não sentia dor mais, só que eu não tinha percebido isso. Foram se passando tanto tempo que eu não tinha ideia de que aquilo não me machucava mais, até aquele dia. Estava varrendo casa e comecei a lembrar e as lágrimas não caíram mais. E eu não senti mais dor, eu fui lembrando e eu fui sorrindo. E quando eu terminei de lembrar disso tudo ali varrendo a minha sala, eu mesma percebi, falei: "Ué, não tá doendo mais?". Eu falando comigo, né, que a gente tem mania, mulher, né, Aham. de ficar, né, falando ali. Eu falei: "Não tá doendo mais". Quando eu falei isso comigo, uma voz audível entrou na minha sala, que eu levei até um susto, eu pensei que era uma pessoa, Uhum. e disse assim para mim: "Chegou o tempo de você escrever". Eu parei, olhei para um lado, para o outro, falei: "Pois é essa?". Falei: "Tempo de escrever o quê?".
E aí essa voz concluiu dizendo: chegou o tempo de escrever sobre perdão, porque você está habilitada para falar sobre isso. E ali naquele momento, sim, eu comecei a chorar, porque eu tinha percebido que aquilo não me causava dano mais. E as lágrimas foram de alegria. E eu falei: Deus, mas eu vou escrever o quê? Tá, eu vou escrever, mas o quê? E o Senhor disse para mim: escreva sobre perdão. E aí esse livro surgiu, começou a ideia do livro a partir desse momento, Deus trazendo para o meu coração algo que estava no coração dele. Eu não tinha pretensão, mas o Senhor disse, e aí eu comecei a sonhar junto com Deus, porque primeiro ele sonhou, né, a ideia desse livro, e ele surgiu. Foi E, assim. e o engraçado, né, Elizabeth, que a gente percebe que exatamente, ele capacita, porque ele faz aquilo, você fala assim, meu Deus, você, às vezes você acha que você tá surtando, ou é coisa da tua cabeça. Aí eu sempre falo isso, eu falo, gente, da minha cabeça não é porque eu nunca pensei nisso, né? É, Aí eu falo, bom, do inimigo não é porque ele não ia querer que eu trate pessoas. Cara, só pode ser teu, Deus, mas, tipo, isso é muito louco, isso é muito surreal. E aí ele traz, tipo assim, você que se achava, eu não sei nem escrever, eu não sei nem falar, como que eu vou escrever um livro, né? E exatamente. ele faz isso e o livro tá aqui, olha. Foi exatamente assim. Eu vivi ainda uma vida precária, né? Então, eu falei, como que eu vou escrever o quê? Com que dinheiro também? Vou lançar um livro como? Essa ideia era uma ideia muito longe. Mas eu quero já deixar isso aqui como uma lição, sabe? Para as pessoas que estão esperando promessas se cumprirem, e às vezes a sensação que dá é de que está demorando muito. Que a gente Uhum. tem essa sensação, Uhum. porque passa um ano, dois, três, tem coisas que se cumprem muito rápido. E tem coisas que na nossa ideia humana está demorando muito. No relógio de Deus não está demorando, porque ele tem um tempo exato. Mas a humanidade faz pensar que está É, demorando, né? Então, eu quero deixar já assim, para que quem está ouvindo aí, vendo hoje, essa certeza de que o que ele promete, ele cumpre. Ele não perde o controle, ele não esquece, ele não tem amnésia. Uma vez eu falei isso com Deus, né? Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Será que é verdade? Senhor, confirma. E aí o Senhor me fez entender o seguinte, que ele, de fato, ele confirma. Ele usa outras pessoas e usa de novo, e usa de novo. E o Senhor me fez entender que isso acontece não é porque ele esqueceu, é porque a gente precisa ouvir de novo. Nós temos a necessidade de ouvir de novo, e de novo, e de novo, por conta da nossa humanidade. Aí Deus olha e fala: eu entendo que você é é. limitado, então eu vou falar de novo, tá? Só para você ficar tranquilo, mas não é porque ele esqueceu, não. Ele É fala, porque a vou gente renovar os precisa. votos. Ele fala, vou É, renovar os votos, é vou porque a renovar gente. os votos, vou te falar de É, novo, né? mas é só para confirmar. Então, se você está esperando, você que está em casa e está esperando, acalma, acredita, porque vai acontecer. Porque o que Deus falou comigo, para mim, parecia impossível. Mas hoje eu estou aqui apresentando esse livro, que tem uma história grandiosa e de tantos testemunhos que eu já estou recebendo, de pessoas falando comigo, né, após terem lido, pessoas voltando para Jesus. Essa semana eu recebi uma mensagem de um jovem, me segue na internet, ele comprou o livro para ele. E aí, passou alguns dias, ele me mandou uma mensagem, agradecendo muito, Deus abençoe sua vida, porque você não sabe o que aconteceu aqui. Eu falei, o que que houve? E ele, minha tia, viu o livro aqui em cima e pegou e começou a ler. Aí ele tirou a foto da página. Quando ela leu essa página, na mesma hora ela começou a chorar e voltou para Jesus, renovou a aliança dela, se Ai, perdoou. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. E eu falei assim, meu Deus, sabe? Então, tenho recebido muitos depoimentos isso é de melhor. transformação. Isso é a melhor coisa, né? E aí agora vai ter uma curiosidade, porque se você não tinha ideia do que escrever, você também não sabia os caminhos por onde ir para chegar aí, Não. né? Porque para tu ver como é coisa louca. Se você não tinha, então vem cá, porque não é fácil, né? Você ir ali escrever o livro, vem cá, bota aí, bota para vender. Não é, tem todo um trâmite. E passar por isso, esperar. E Deus com certeza deve ter botado, né, as pessoas específicas. Eu queria entender um pouco isso. Literalmente assim. Primeiro, a escrita é complicada, porque tem que ser uma escrita que vai prender a atenção de quem está lendo. Uma preocupação que eu tenho quando eu prego, ou quando eu estou uma mentoria, uma palestra, sempre é: se eu tivesse sentada ali, iria prender minha atenção? Sempre. Então, toda vez que eu estou pregando, quando eu estou escrevendo em casa aquela mensagem, ou elaborando os slides de uma palestra, seja o que for, eu falo, nossa, como eu gostaria de ouvir isso, como eu gostaria de Uhum. aprender isso. Eu falo, então vai ter mais alguém que vai querer ouvir também. Então, para escrever, eu falei, Senhor, como é que eu vou escrever uma coisa que as pessoas queiram não ficar só na primeira página, né? Queiram ler até o Aham. final. Então, tem
a gente precisa aprender isso. Eu coloquei a ideia que era um rascunho, né? Coloquei tudo o que aconteceu. Pronto. Uhum. Só que faltava preencher com coisas, tava só a minha história, estava vazio. E aí isso não ia prender a atenção das pessoas, precisava de algo mais. Então eu tive que seguir caminhos, orientações, pessoas que foram me falando, olha, você precisa colocar tal conteúdo, explica como que funciona isso. E aí Deus me habilitou com uma coisa que eu não sabia que eu ia usar. Quando Deus me falou do livro, eu não era terapeuta, entende? Quando Deus falou isso aqui para mim, eu cuidava de crianças, eu era uma babá. E isso é maravilhoso. Só que eu não tinha ferramentas que eu tenho hoje. Quando eu voltei e retomei a escrita do livro novamente, e um amigo falou assim para mim: "Você precisa colocar outras coisas. Como é que isso mexe com a cabeça da pessoa? O que acontece?" Eu comecei a falar: "Eu trabalho com isso." Eu falei: "É verdade." E aí eu comecei a colocar aqui dentro desse livro não só a minha história, mas ferramentas para ajudar as pessoas a superarem, né. Qual o primeiro passo? Qual é o segundo? O que que você faz agora? Com quem você fala? Como é que você traz isso para dentro de você e elabora? Como é que você ressignifica? E eu entendi o tempo de Deus, que se fosse naquele tempo que ele me falou, esse livro não estaria alcançando tantas pessoas, porque naquele tempo eu não tinha tantas ferramentas. É. Eu estava curada. Mas eu precisava de outras ferramentas. Então, fui encontrando pessoas, né, nesses últimos anos que foram me ensinando muito sobre isso, sobre onde começar, quem procurar, qual é a gráfica, quem é que faz a diagramação do livro, né, tem todo um processo. Muitas Cara, pessoas trabalhando correção do livro, e aí você vai vendo que é um trabalho em conjunto, sozinho ninguém faz nada, nada, literalmente. E sempre tendo um mentor, que eu mandava tudo, né, vê se tá bom, o que não tá, eu vou tirar. É extremamente necessário ter, a humildade de ouvir que não tá bom, sabe, falar: "Ai", que a gente não quer ouvir, né. é verdade. Fala: "Não, mas tudo bem, eu entendo que essa pessoa é mais habilitada do que eu vou Claro. ouvir, vou reescrever, vou tirar aquilo que não é, vou colocar." Então essa humildade, essa simplicidade de entender assim: "Poxa, eu tô pronta para receber sugestões e conselhos." Isso é fundamental para que uma obra surja e seja Uhum. uma obra aceita, né, e as pessoas queiram de fato ler, né, no caso do livro. E foi assim que isso aconteceu, muita ajuda. E Deus colocando essas pessoas, assim, que você nem imaginava. Você fala: "Cara, É. nunca imaginei na minha vida conhecer um redator", não sei nem se existe isso, se é Não. redator para livro. É isso, e você vai falando: "Cara, não é que essa promessa, É, ela por mais irreal que seja, ela é real". ela é E é real. lindo isso, né. As conexões que Deus faz para que alguma coisa aconteça, sabe, que as pessoas precisam entender é que toda a promessa vai passar por mão de pessoas. Tem uma frase que eu carrego para minha vida, que é o seguinte: Deus, ele é o dono da porta. A porta sempre vai ser de Deus, mas a chave sempre vai estar na mão de alguém. Sempre. Então as pessoas pensam assim: "Deus me prometeu, eu não preciso de ninguém." Não, não faça isso. Porque aquela porta é dele, é de Deus, mas alguém tem a chave para abrir ela para você, que são as pessoas que Deus vai capacitando, é as passagens, conexões que você precisa fazer. Então, nós precisamos aceitar essa ideia, entender essa ideia de que sozinho ninguém chega a lugar nenhum, porque por mais que a porta seja de Deus, sem conexões elas não se abrem. É uma ponte, né, na É, verdade tá lá do outro lado e você é. precisa da ponte para chegar até a promessa. Exatamente. Então as pessoas tem muita gente que às vezes, de fato, tem promessas de Deus, não vivem porque se colocam com esse pensamento, né, de: "Não vou pedir ajuda, não vou dizer que não sei." Eu falo para todo mundo: "Se eu não sei mesmo, Hum. me ajuda aqui que eu não sei." Faça isso que vai dar certo, né. Se Uhum. você ficar na posição de que tenho vergonha de perguntar, tenho timidez de falar com alguém, você vai ficar parado. Não vai conseguir conexões, entende? Elizabeth, quando você começou a escrever esse livro falando da tua vida, eh, você sentiu paz? Você sentiu paz? Continuou essa paz que você estava antes de a gente entrar na história Uhum. real do livro? Quando você foi botando, né, tipo assim, escrevendo aquilo, foi em paz? Foi tranquilo para você, assim, do tipo: "Cara, isso vai mudar a vida de pessoas", ou você simplesmente falou assim: "Tô sendo obediente, eu não sei nem onde isso vai dar, mas Deus sabe o que faz"? Tá. Fui obediente, não sabia eu sabia que Deus ia abençoar pessoas, porque ele disse isso para mim. Uhum. Eu só não sabia que a proporção era maior do que eu imaginava.
pelo que eu recebo hoje de inúmeras mensagens. Eu não tinha de verdade ideia. O primeiro ponto. Segundo, quando eu comecei a escrever, eu não senti o pesar por mim, porque era uma coisa tão bem resolvida e eu chorei várias vezes escrevendo, mas chorei lembrando, não sentindo dor, mas falando: "Deus, eu vivi isso mesmo", sabe. E E gratidão passou também, né? e eu falei eu escrevi, eu falava: "Meu Deus, eu superei". O choro de alívio, de falar: "Nossa, eu tô conseguindo falar disso". Uhum. Então não tive essa preocupação comigo. Mas uma preocupação me surgiu, quando eu comecei a escrever muita, que eram os meus filhos e o pai dos meus filhos. Porque hoje eu falo pai dos meus filhos, porque hoje ele descansa no Senhor. Na época, quando eu retomei a escrita do livro, ele ainda era vivo. Eu ficava pensando no impacto que causaria na vida deles. Na minha, eu sentia que eu estava pronta. Algumas pessoas perguntavam assim, próximas: "É muita exposição, você tem certeza?" E eu falava assim: "Se a gente não se expor, como é que Deus vai curar alguém?" Alguém. Porque se você viveu tanta coisa para você guardar para você, qual é o sentido disso? Né? Como é que alguém vai ter um casamento restaurado se você esconde que Deus restaurou o seu? Tem como? Como é que uma pessoa vai ser curada nessa área se eu não tiver coragem de falar que eu superei isso aqui? Não tem como Deus fazer. Então, testemunhos, eu falo que passado não é lugar de moradia. Passado é lugar de testemunho, sabe? A gente não tem que ficar lembrando do passado e ficar lá sofrendo, parada, presa lá. Você vai lá no passado para quê? Para trazer a memória para curar alguém. É para isso, não tem outro sentido. Mas a minha preocupação não era sobre mim. Mas eu pensava, como meus filhos vão reagir quando todo mundo souber que a mãe deles passou por isso? Qual impacto isso vai causar neles? Será que eles estão prontos? Eles vão estar prontos? Meu esposo, como é que ele vai ficar, né, descansando no Senhor hoje, como é que ele vai ficar quando todo mundo souber que a esposa dele passou por isso? Então eu tive muita preocupação com eles. Conversei com eles bastante sobre isso. E todos me apoiaram para que esse livro surgisse. Senão eu não teria paz para continuar, porque eu sabia do impacto. Pra você ter ideia sobre isso, eu não sabia que seria dessa forma. Hoje, pessoas que me conheceram na época não sabiam. Então as pessoas começaram a falar para mim assim: "Como é que a gente nunca soube disso?". Então era uma história que era muito bem guardada, porque eu também não fazia questão de falar sobre. Eu só queria seguir em frente, eu não queria ficar olhando, né. Uhum. Então, praticamente as pessoas que me cercavam da época não sabiam disso que eu vivi, entende. Foi uma surpresa para todo mundo, literalmente. Olha, É, e é uma libertação, né? é, É você também liberta. Não tem como se restaurar algo que não foi quebrado, não tem como. verdade. Então, para você mostrar para o povo que você foi restaurado, você tem que mostrar o que aconteceu. Então, vamos falar um pouco dessa grandiosidade aqui que Deus colocou na Vamos. sua vida. Me fala um pouco pra gente sobre esse livro, o que ele fala, sabe? Fala as coisas dele, assim, Tá, para que a gente possa ok. babar um pouco nele. Então esse livro aqui, deixa eu mostrar para o pessoal que está É. aqui, ó. Eu decido perdoar. Essa capa aqui, gente, ela a ideia dessa capa do livro, né, surgiu da minha cabeça. Eu fui criando isso aqui, só que eu Chique. enviei para o diagramador, né, a ideia crua, e ele transformou nisso aqui, ficou 1000 vezes melhor do que a minha ideia, mas Mas ele quando você pegou olhou, você fez: "Caraca, eu era falei: quase isso". "Era isso, foi melhor". É. E ele colocou essa margarida aqui que para remeter à pureza, né, de uma criança e que o que aconteceu comigo foi quando eu era uma criança. Esse livro Eu Decido Perdoar, ele surgiu porque eu passei por essa fase de perdoar, eu tive que aprender a perdoar, e o meu aprender a perdoar foi com Deus, eu não tive ninguém que me ensinasse isso. Esse livro aqui eu falo que é uma ferramenta para curar pessoas, porque as pessoas tem isso aqui, além da Bíblia, lógico, não estou comparando Bíblia, mas eu falo que passaram por isso, né. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Hoje você pode ler um livro e falar assim: "Nossa, então foi desse jeito que funcionou, eu vou começar a fazer isso aqui". Quando aconteceu comigo, eu não tive ninguém para me orientar, literalmente foi Deus que foi me tratando, me curando e me restaurando dentro do que eu vivi. Esse livro o tema é Eu Decido Perdoar e na capa dele está escrito: "Dedicado a todas as vítimas de abuso sexual". Porque cada um tem uma área para liberar perdão. Sempre quando eu falo desse livro, eu falo para as pessoas não se aterem ao que aconteceu comigo, porque ele é um livro que vai tratar o perdão,
mas cada um sabe o que viveu e qual é a área que precisa liberar o perdão. E eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, sempre falo, todo mundo que aceitou Jesus, que é cristão, assim que se torna cristão, aprende a ideia de que você tem que perdoar. Ponto. E a gente sabe que isso é verdade e acabou. A oração do Pai Nosso ensina isso. Porém, a gente às vezes não sabe como perdoar. A ideia de ter já é uma ideia real. A ideia de como fazer isso com uma situação que é tão complicada. E aí você fica perdido. Eu não conseguia perdoar. Eu sofri 7 anos consecutivos de abuso sexual, dos meus 9 anos de idade até os meus 16 anos. Então, a minha infância e adolescência até a juventude foram marcadas por isso, todos os dias. Quando a luz da minha casa apagava, eu sabia o que ia acontecer. Não tinha, nossa, graças a Deus essa semana isso não aconteceu. Isso não existia. Era todos os dias durante 7 anos. E foi uma coisa muito difícil, porque enquanto eu era criança, eu não entendia muito bem o que acontecia. Eu sabia que era uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas eu não sabia como resolver aquilo, então eu me silenciava. Eu era uma criança indefesa e eu só ficava em silêncio, né. Então foram alguns anos, os primeiros anos assim. Dos meus 12 anos em diante, eu conheci Jesus. E conhecendo Jesus, eu comecei também a ter mais clareza de que aquilo de verdade era algo muito ruim. Eu já sabia que não era bom, só não sabia como falar nada, como dar um grito, né, de socorro, não sabia. Quando eu fiz 12 anos, eu conheci Jesus. E ali, naquele momento, eu comecei a falar: "Isso é muito errado, isso é muito errado, isso é muito errado, isso está acontecendo", mas não tinha ninguém para me proteger disso. Então eu ainda na igreja, e isso eu quero deixar bem claro para as pessoas, porque as pessoas pensam que aceitar a Jesus, ter Jesus na sua vida vai mudar a sua vida de um dia para o outro, às vezes não vai. É por isso que você tem que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque Ele pode fazer tudo, mas às vezes Ele não vai fazer no dia que você quer. Dos 12 aos 16 anos, isso começou aos 9, mas dos 12 eu aceitei Jesus e isso continuou até os 16. Então foram 4 anos servindo a Deus, indo para a igreja, cantando no departamento de adolescentes, de jovens, chorando. Quando o culto acabava, antes do culto acabar, eu já estava em prantos na igreja. Todos os cultos. E ninguém na igreja sabia, você não Ninguém. tinha coragem de falar, né? A verdade, do que eu até falei uma vez, na primeira vez que eu estive aqui, é que ninguém nunca perguntou por que eu chorava. Ninguém nunca achou estranho uma jovem adolescente na igreja. Por que essa menina chora toda vez que o culto já está acabando? Por que quando o culto acabava eu saía correndo? Eu tinha que ir embora correndo para casa. Por conta do que eu sofria com a minha mãe também, pelas agressões que ela fazia. Então, eu chorava muito, mas ninguém nunca me perguntou nada. Então, também nunca falei nada. E a minha vida não mudou, apesar de eu estar servindo a Deus. Então eu encontrei Jesus, eu encontrei uma paz em Deus, de falar: "Nossa, como é maravilhoso servir a Deus", mas aquilo não acabava, aquilo continuava. Então foi um processo muito doloroso. E aí, o que aconteceu comigo por conta das dores que eu carregava? Quando eu conheci Jesus e eu aprendi que a gente podia orar e falar com ele, dos 12 aos 16 eu orava para morrer todos os dias. Toda vez que eu entrava na igreja, toda vez que eu estava na minha casa, toda vez que as luzes apagavam, eu sabia o que ia acontecer, eu pedia a Deus que seja a última noite, me mata. A minha oração é sempre era essa. Eu nunca quis tirar minha vida. Quando eu conhecia Jesus, porque eu me apaixonei por Jesus, foi amor à primeira vista. Então eu nunca tive a ideia de tirar minha vida, mas eu sabia que ele podia me levar. Então, na minha inocência de adolescente, todos os dias eu orava para ele me matar. E quando eu acordava e eu via o dia raiando, era muita dor. Imagina. Eu sofria muito, então eu carregava, era um sofrimento muito grande, porque eu sabia que de novo, porque eu não morri, podia acontecer de novo, e de novo, e de novo. Então, a história desse livro fala de abuso sexual. A história desse livro fala de alguém que superou tudo isso, que aprendeu como liberar o perdão, e aqui eu falo sobre 3 etapas de perdão, porque o perdão para ser, completo e ativo na vida de uma pessoa, por que que às vezes a pessoa fala assim: "Eu já perdoei, mas por que que eu ainda sinto isso?" Porque tem coisas para serem elaboradas. São processos para serem elaborados, e dentro do que eu vivi, que é o abuso, eu precisei passar por 3 etapas desse perdão, para de fato sentir a plenitude, que é estar livre do que eu carregava. Só uma etapa não funcionou, só
passando por 2 etapas de perdão, não funcionou. Só quando eu passei pelas 3 etapas é que, de fato, eu fiquei livre de todo o peso que eu carregava. E essas etapas você foi aprendendo sozinha, né? Entrando em uma, saindo. Deus, na verdade, foi te Ele foi me conduzindo conduzindo. às etapas, porque não tinha. Você nem sabia quais são as etapas. Como muita gente hoje não sabe que existem etapas de Não. perdão, que como se perdoar, né? Porque a gente olhando assim, a gente pensa, cara, É. você que tá aí, você vai pensar, cara, é impossível perdoar. E realmente, aos nossos olhos, é impossível perdoar. Mas quando você se enche de Deus e quando você sente isso, você vê que não é sobre você. Não. Você vê que o amor é maior, o que você tem por ele, o amor por ele, o que ele faz, ele vai te tratando, porque humanamente não tem como um ser, né? Nesse caso, a sua mãe sabia ou não sabia? Ou ela fingia não saber, como muitas vezes acontece aí? Eu falo sobre isso no livro. Esse livro aqui eu falo em todos os lugares que eu estou indo, que esse livro aqui não é só para quem sofreu abuso. Esse livro é para quem tem um filho, uma filha, Pra ficar de para um olho. pai, para uma mãe. Esse livro é para um tio, para uma tia. Esse livro é para quem é líder de departamentos de igreja, líder de jovens, líder de adolescente, líder de mulheres. Eu fiz uma mentoria, eu tenho um projeto com mulheres que é Entre Amigas. E aí um dia o Senhor falou para mim assim, o tema dessa mentoria de hoje vai ser sobre abuso. O livro ainda não tinha sido lançado. Eu falei, Deus, esse tema é muito difícil, porque as pessoas. Ok. Eu elaborei e fiz a palestra dentro da mentoria para as mulheres com esse assunto, que era o abuso sexual. E por que que uma líder de mulher precisa ler esse livro? Porque no dia que eu palestrei isso para 200 mulheres, 95% daquelas mulheres tinham sofrido abuso. Meu Deus. O que me assustou, isso já me deu. Eu imaginei que ia ter 70%, mais ou menos, mas foi pior do que eu imaginei. Foram pouquíssimas ali, contadas no dedo, que não tinham sofrido abuso. Isso já foi um choque para mim, de 200 mulheres reunidas. Mas o que mais me chocou é que nenhuma sabia da outra. Amigas de anos no mesmo departamento, líderes, regentes, esposa de pastor que estava lá e nenhuma ovelha dela sabia. Naquele dia foi o dia da libertação dela, da alma dela, quando ela conseguiu falar aquilo ali. E todo mundo ficou muito chocado. Como é que a gente não percebeu? Então, uma líder de mulheres também precisa saber, porque as mulheres dão sinais dessa dor. Porque às vezes elas não têm coragem de falar. Como eu estive nessa mentoria e as mulheres, quando elas começaram a falar, elas, você viveu isso? Eu vivi isso. Como é que a gente, amiga, não sabe disso? As pessoas não conseguem, mas quando uma pessoa ela tem essas ferramentas, ela consegue identificar sinais. Eu dei muitos sinais de que eu vivia isso. Ninguém estava preparado para ver. Então a gente precisa hoje, a gente está num tempo em que a gente tem ferramentas à nossa disposição para se preparar. Então esse livro não é, mas eu não passei por isso, então não preciso. Precisa. Se você trabalha com pessoas, você precisa estar habilitado. E se alguém te procura falando que passou isso, o que você vai falar? Eu não sei o que falar, eu acho que eu só vou orar. Essa pessoa não precisa só de oração. A pessoa vai precisar de um direcionamento, de uma palavra, de um aconselhamento, sabe? De uma direção para que ela consiga sair daquilo. Você não vai poder falar para ela assim, poxa, eu não sei o que falar, mas vamos orar. Não é isso que ela precisa. Ela precisa de oração todos os dias, como eu preciso, você precisa. E como ela já fez várias vezes, como ela já deve ter Como eu feito, né? orei muitas vezes a Deus pedindo socorro. E ninguém percebia isso, ninguém via, mas porque não estavam habilitados. Na época, é claro que eu não entendia o que eu estou te falando hoje. Hoje eu entendo, meu coração está em paz com isso. Mas na época eu questionava assim, será que ninguém vê o que eu estou sentindo? Será que ninguém percebe que está doendo? Sabe? As pessoas não percebiam. Então, as pessoas precisam desse livro. E de fato, como você me perguntou, elas não sabem que tem etapas. Entende? E existem. E eu não sabia. Eu descobri com muito sofrimento. E aí, quando o Senhor disse para mim, fale sobre isso, as pessoas precisam saber disso. E eu coloquei tudo aqui, né? Do que elas precisavam para aprender a se curar, dentro do que elas sofreram. Muita gente boa, sabe, Nathalie? Muita gente boa que pode ver o melhor de Deus e tá preso nisso. E que se curarem disso, nada mais detém elas. Nada mais. Minha vida mudou depois disso. Tudo que estava retido no campo espiritual, as promessas do que Deus tinha para minha vida, depois que esse peso ficou para trás, Deus começou a destravar tanta coisa, sabe? As pessoas precisam deixar ir. Mas como deixar? Muito difícil, mas existe. Existe. Existe.
Muita né? gente. Existe, porque quando às vezes a gente fala de abuso sexual, às vezes a gente pensa assim: ah, eu estava passando em tal lugar, sofri o abuso, pela que a pessoa foi embora, Uhum. né? Ou então aconteceu uma vez ou outra, não. Agora você viver esse tempo todo, né? Não é um abuso, né? É um abuso de sempre. E talvez esse servir a Deus e as coisas acontecendo, pela idade que você estava, tinha inocência, né? Que muitas das vezes as mulheres acontece isso mais maduras, né? Não tem, guarda aquilo dentro de si, que não tem inocência de uma criança, né? Mas que traz o trauma para a criança ao decorrer, quando vai casar, né? Quando vai. E é muito bom que eu imagino, Elizabeth, que você não tinha ideia da quantidade por onde você anda, não é só em palestra, mas por onde você fala de mulheres que falam, cara, eu posso falar de mulheres abusadas, nem quando você estava escrevendo o livro, ou que você sabia que você estava abusada, eu acho que você não tinha ideia do quanto isso acontece e do quanto isso tem sido normal por aí. Eu não tinha ideia do quanto esse livro ia abrir a boca dessas mulheres. E homens também. Eu não tinha ideia de que quando isso fosse gerado, as pessoas iam começar a falar. Porque a maior dor, não tem como curar alguém se ela não admite a doença. É. Eu costumo dizer, tem até uma frase que eu coloquei no livro, que remédio na mão não cura ninguém. Não adianta você pegar uma pessoa com pneumonia e falar pra ela assim, ó, toma esse antibiótico aqui te cura. E ela ficar segurando. Não vai ter cura. Ela precisa ingerir aquilo, mas para ingerir ela tem que falar, olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso, o sintoma é esse, aí o médico vai caminhando na triagem, vai fazendo. Como uma pessoa vai ser curada e vai liberar perdão se ela não fala? Então, a maior prisão, onde o diabo prende as pessoas, onde o inimigo da nossa alma prende, é no campo da nossa mente, que é te gerando vergonha. Se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Né? Tem pessoas que a gente chama isso de síndrome do silêncio, né? Que é um processo que toda pessoa que sofreu abuso vive. A síndrome do silêncio, ela te joga dentro da culpa. Porque quando acontece na infância, a criança ela acha que ela é participante do abuso. Então, a criança vai crescendo em silêncio, porque ela acredita que se isso aconteceu foi porque, de alguma forma, ela foi culpada daquilo. Então, o que eu mais atendo em consultório é pessoas que nunca falaram do abuso e quando elas começam a falar, elas... mas será que se eu estivesse usando uma calça comprida? Ou seja, elas já estão se culpando. Aham. Não ia acontecer. Porque eu também corria, né? Eu era uma criança muito bagunceira, então eu ficava brincando, não sei se minha roupinha aparecia, né? Ou seja, olha o que a mente pode aprisionar alguém e é ali que o inimigo trabalha. Ela quer justificar a situação, né? E aí elas não conseguem falar, as vítimas, porque se sentem participantes, ou seja, vão pensar que eu gostei, vão pensar que eu admiti, vão pensar que eu permiti, e elas não falam. Então, o que mais está me causando impacto nesse livro é como as pessoas estão conseguindo abrir a boca para falar coisas que elas nunca tinham falado, e aí elas estão ficando livres, porque uma vez que você fala do problema, vamos tratar o problema. Com E certeza. aí começa o processo de cura. Então, eu tenho uma paciente que a primeira vez que ela falou do abuso foi no consultório com 45 anos de idade. Ela é mãe, E a família não sabe, os pais, o ninguém, marido, o ninguém. filho, nada. Quando ela falou, ela chorou quase uma hora, porque ela disse pra mim, eu nunca pensei que eu conseguia falar isso nem aqui. Como que eu consegui falar isso aqui? E ela destravou aquilo ali. Foram 2 anos de atendimento, e aí depois de 1 ano elaborando tudo isso com ela conseguiu falar com o esposo, mas os filhos já grandes. O esposo nunca entendeu o comportamento dela, nunca entendeu por que ela tinha tantas travas, tinha tanta agressividade em algumas áreas, fragilidade em outras áreas. Quando ela contou para ele, enfim, tudo ficou entendido, recebeu o apoio que precisava, o carinho que precisava, né, o acolhimento que precisava, mas foram 45 anos Aí, em sofrendo. silêncio e sofrendo e servindo a Deus, Aí. porém sofrendo. Como que ela chegou no consultório? Com uma crise severa de ansiedade, que foi um gatilho do abuso. Só que ela não sabia, isso foi sendo tratado no consultório, a gente descobriu qual era o gatilho. Quando no processo de terapia ela conseguiu falar e elaborou, mas o abuso surgiu, o gatilho surgiu aos 45 anos. E o fato das pessoas te procurarem até com abuso sexual é saber que não vai ter uma pessoa para condená-la, né? Ela mesma achar que vai ter uma pessoa para julgá-la, sendo que você passou por essa situação. Então, assim, deixa a pessoa mais à vontade ainda de ser liberta disso, né? O inferno deve estar doido. Olha,
Eu vou falar pra você que eu acho que tá. Tá. Porque, assim, é maravilhoso quando você consegue falar. Enquanto você não fala, você carrega uma pedra gigante pra sua vida. Eu servia a Deus. Eu Olha. casei, eu pensava que eu nunca ia casar, pensava que eu nunca ia ser mãe, porque eu pensava assim: "Eu não quero botar filho no mundo pra sofrer isso. Eu também não confio em homem nenhum, então não vou casar". Mas Deus foi mudando a minha vida, porém o processo de cura não tinha sido completo ainda. Ele foi trabalhando, foi um processo longo. Então quando eu casei, tive filhos e tudo, que eu nunca imaginei que eu teria, né, ainda assim, tinha coisas aqui dentro que não tinham sido resolvidas dentro desse assunto. Então, por que que eu tô falando isso? Para as pessoas entenderem que isso não vai te impedir de ser crente, isso não vai te impedir de ter um cargo. Eu tinha cargo na igreja. Eu fui professora de escola dominical há 17 anos, eu fui líder de todos os departamentos na igreja, jovem, crianças, adolescente, mulheres, todos. Mas o meu ministério, o meu chamado estava travado. A minha vida eu e Deus não funcionava como deveria funcionar, porque eu nunca consegui elaborar isso, né. Então é possível, tem muita gente que está assistindo agora e que está falando: mas eu sou crente, eu consigo fazer tudo", eu também conseguia fazer. Só que toda vez que eu ia deitar, que eu ia dormir, eu chorava, ou eu tinha um comportamento durante o dia ruim em casa, quando ia ter uma relação sexual, quem sofreu abuso, você vai ter várias travas ali numa relação com seu marido, com a sua esposa, quem passou por isso. Mães que sofreram abuso atrapalham a vida dos filhos, porque sufocam os filhos. Ela tem tanto medo que os filhos sofram o que ela sofreu, que ela impede os filhos de serem felizes. Então, filhos não pode ser criança, não pode brincar com os amiguinhos, não pode ir na casa do priminho, não pode ir em lugar nenhum. As crianças estão sofrendo e elas nem sabem o motivo. Mas por quê? Porque essa mãe não se tratou ainda, essa mãe não mexeu nessa dor ainda, mas ela é crente, é serva de Deus, tem uma vida com Deus. Mas vai criando-se uma bola de neve enquanto você não elabora o que você viveu. E você vai trazendo outros problemas para sua casa, para sua família, e eles nem sabem o motivo, tá. Mas você Uhum. vai incluindo eles na sua dor, ou seja, eles vão sofrendo, não sabem o motivo, você não fala nada, e E aí assim depois vão e vivendo. assim vai se vivendo. E Exatamente. você chegou a contar para o seu marido antes de casar, depois do casamento, você teve você confiou, assim, porque é muito difícil, porque tem mulher, como você falou, que casa e guarda aquilo e vai vivendo, não conta. Sim. Eu consegui falar com ele, né, antes de casar, quando a gente ainda era noivo, mas eu não tinha cura, a cura como eu entendo hoje. Eu tinha me perdoado. Esse primeiro processo tinha Hum, acontecido. Então, essa primeira etapa, que são 3, né. Quando eu conheci ele, eu estava já entendendo que eu não tinha culpa daquilo. Então, quando essa primeira etapa foi concluída na minha vida, eu consegui falar para ele de uma coisa que aconteceu e que eu não sentia culpa por aquilo, que é o primeiro estágio do perdão, que que é a o gente ia primeiro falar, né. estágio do Ah, tá. perdão, Hã. que é perdoar Perdão. a si mesmo. Uhum. Toda vítima de abuso se culpa, todas. Não existe uma que não passe por isso, que é a síndrome do silêncio. Pra você ter uma noção, a primeira vez que eu falei sobre isso foi aos 16 anos, não, perdão, aos 14 anos eu falei e não tive ajuda. Falei com parentes, e ninguém me ajudou. Então dali em diante eu decidi a me silenciar, porque eu na minha mente não ia ter Uhum. jeito. Aos 16 anos eu falei, para os pastores da minha igreja na época, e aí eles acreditaram, e aí todo esse processo começou de interromper aquilo, né, porque se ninguém acreditar, o que que uma vítima É. entende? Não vão acreditar, vão pensar que eu quis, isso tudo passa na cabeça de uma vítima. Então ela não fala, e era o que eu pensava também. Mas eu já estava num nível de sofrimento que eu não estava aguentando mais. Aí aos 16 anos eu falei com essa família, e dali em diante, até os meus 18 anos, eu precisei de mais 2 anos para entender que eu não tinha culpa daquilo. Então, aos 18 para 19 foi que eu comecei a entender, falei: "Nossa, eu não queria isso. Eu vivi tudo isso, eu fui colocada nesse cenário, eu era uma criança, que não tinha ninguém para me defender", né. Há uma estatística, até eu quero falar disso aqui, é comprovada, que filhos que vivem em famílias disfuncionais são crianças mais propensas ao abuso, porque o predador, ele observa uma coisa: a criança que não tem proteção paterna. Porque quem não tem proteção paterna não tem ninguém para reivindicar, ou seja, não tem cobrança. Uma mãe sozinha não consegue cobrar um abuso. Mesmo que ela descubra, mesmo que ela grite, mesmo que ela fale um monte de coisas, ela sozinha não consegue cobrar isso. Mas um pai
Ninguém mexe com uma criança que tem um pai presente. Então, estatisticamente, crianças têm pais ausentes, pais que não ligam para nada, ou pais que foram embora, pais que estão vendo os filhos passar por tantas coisas, mas não conversam, não saem junto, não mostram, eu estou aqui com meu filho. Essas crianças estão mais propensas a sofrerem abuso. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui uma criança adotada, então os abusos começaram, eu não tinha pai. Quem ia reivindicar o que eu vivi? Ninguém. Então, eu vivi tudo isso, mas eu não entendia isso, tá? Para me perdoar, que é a primeira etapa, eu precisei entender isso. Que, na verdade, eu fui de verdade uma vítima. De verdade, eu fui colocada num cenário onde eu não tinha proteção nenhuma, senão isso não ia acontecer por 7 anos. E eu não tô falando isso para os pais se sentirem culpados aqui, de tipo, poxa, isso aconteceu com meus filhos, mas eu sempre protegi. Crianças que têm pais presentes, isso pode acontecer, infelizmente? Pode. Mas vai acontecer uma vez, entende? Por que comigo foram 7 anos? Muito Porque bem. durante 7 anos nunca teve ninguém que reivindicasse por essa criança. Eu era criança. Então, isso é muito doloroso. Elaborar isso me doeu muito, até entender. Então, eu conversei com meu esposo sobre isso, porque ali eu tinha entendido isso, mas eu ainda demorei 2 anos, depois que os abusos pararam, para conseguir entender que eu não tinha parcela de culpa naquilo. Até quando eu estava em silêncio. É o que muita vítima pensa. Se eu não denunciei antes, então será que vão pensar que eu tenho culpa? Será que vão pensar que eu gostei? É o que muita vítima passa. Por isso ela silencia. Eu precisei entender que não. Que o meu silêncio era medo, que o meu silêncio era a manipulação psicológica que o abusador faz. Né? Muito abusador faz você pensar que se você contar para sua mãe vai chorar, sua mãe vai sofrer. Não fala para ela não. Se você contar, sua mãe vai te bater. Muita criança passa por essas ameaças, entende? Então elas não falam. Olha, se você falar, eu vou fazer com seu irmãozinho também. Então, a criança não fala, vai crescendo com isso. Mas eu consegui elaborar, passei pela primeira etapa, por isso eu consegui falar com ele. E Ai, aí que sim. bênção. E você, Elizabeth, quando você olha, gente, a história é tão, sabe, assim, entra que eu fico pensando, porque eu tenho uma filha pequena, né? E tive 2, não, eu tenho 2 maiores, e aí a gente passa uma história na cabeça, porque a gente nunca vai imaginar, gente, né, como a mãe, você falando Sim. esse negócio, que a gente deixou o filho em casa e que vai estar acontecendo alguma coisa. E às vezes, então é bom pra gente, que é pai e a mãe, observar o jeito da criança, né? Observar como a criança se comporta, o que está dando de diferente, porque às vezes a gente só crucifica. Ah, essa criança está agindo desse jeito. Ah, essa criança chora à toa. Ah, essa criança. E observar o porquê você está chorando. Aconteceu alguma coisa diferente na escola, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né? E se aconteceu alguma coisa diferente na escola, aconteceu alguma coisa no futebol, aconteceu alguma coisa em algum lugar, porque às vezes a criança realmente se trava disso, né? Então é bom para a gente estar, olha, abrir os nossos olhos para que a gente possa ter não só os nossos filhos, mas a gente, nós que somos cristãos que estamos querendo ser lamparina, às vezes a gente precisa observar quem está ao nosso redor, quem precisa de um socorro, né? Quem precisa ver alguma diferença, assim. E não só julgar. Ah, essa menina, olha, ela chega aqui desse jeito, ou esse menino ó, é assim, mas não entende o que se passou e como foi se passada a outra história, né? Verdade. Nesse livro aqui, Nathalie, bom você falar sobre isso, para quem adquirir ele, no final eu coloquei um bônus que são 12 formas de identificar um possível abusador. Por que eu coloquei a palavra possível? Porque um sinal de um comportamento não faz uma pessoa ser um abusador. Nossa, aquela pessoa ali tem feito. Não, não é assim, tá? É um conjunto de comportamentos. Então, aqui no final dele, eu coloquei esse bônus para ajudar as pessoas a entender. Olha, tem esse comportamento, esse, vou ficar de olho. Já percebi que pode ser, um risco. Então, no final, eu coloquei isso também, porque por que eu fiz isso tudo? Porque eu não tive nada disso. Entende? Eu não tive literalmente uma mãe que se preocupasse, eu não tive ninguém que me protegesse de nada. Então, eu quis ter o cuidado de colocar nesse livro ferramentas de verdade que vão ajudar as pessoas a perceberem isso. E aí, livrar a tempo, né, uma criança de, olha, percebi, é melhor eu proteger aqui, resguardar. No final do livro tem também essas ferramentas que vão ajudar.
E aí passou. Aí, isso que eu ia te perguntar, se você não teve medo de. Porque muitas pessoas às vezes não conta pro noivo, não conta com medo do noivo se separar, do noivo terminar. Quando foi pra contar pro seu noivo, você pensou nisso? Pô, eu posso contar e ele não e acabar aquele casamento? Ou você estava tão resolvido em Deus que se acabasse aquele casamento é porque não era pra ser? Eu pensei nisso. Eu falei comigo mesma, né? Eu falei, o que eu vou falar é tão pesado, e ele vai ter direito. Eu quis dar para ele o direito de escolha, porque eu não queria que isso me pesasse no futuro, entende? Eu não queria ter o peso de porque eu não falei antes e agora estragou meu casamento. Então eu não era casada ainda e eu falei para ele, eu vou te dar o direito de escolher. Eu vou te contar uma coisa. E é para dar a você o direito de escolher. Você não é obrigada a viver isso, não é obrigada a estar com uma pessoa que passou por isso. E tudo bem, a sua escolha para mim, mas eu não posso tirar esse direito de você. Então, eu senti o receio, mas eu não quis tirar dele a ideia de por que eu não soube disso, Uhum. né? E graças a Deus, Graças a Deus. Deus sabe eh, todas as coisas. teve esse acolhimento, não tivemos problemas, mas eu pensei sim. É Né? aterrorizante, né? Você não Imagino. sabe. É uma coisa que ainda é um tabu hoje. Eu falo aqui no livro, tem uma fala aqui que eu coloquei, que nenhum ser humano pode ser violado por ninguém. As pessoas têm uma ideia do seguinte, é uma coisa que eu vou usar a palavra abomino, não sei se essa palavra é muito pesada, mas é uma coisa que me faz mal. Quando eu vejo as pessoas, ou na televisão, que passa uma reportagem, ou alguma coisa que aconteceu na rua e as pessoas comentam, tá vendo? Mas também com aquela roupa não queria ser abusada? Ah, tá vendo? Pô, fica conversando com os meninos, é isso que ela quer. Não, não quer. Nenhum ser humano quer nada disso. A gente tem que entender a cultura. Às vezes aquela menina que está andando de shortinho, a cultura dela é aquela. A mãe dela ensinou aquilo para ela desde criança. Ela não aprendeu outra coisa. Ela não aprendeu a se vestir bem, ela não aprendeu a ter uma roupinha decente, ela não aprendeu a viver numa casa onde não tem xingamentos, ela não aprendeu a viver numa casa que não tem músicas profanas. Tudo que ela aprendeu é aquilo ali. Então, não significa que aquela menina ou aquele rapaz estão em busca de serem abusados. Quando as pessoas falam isso, isso mostra o quanto a nossa sociedade não está É. pronta, preparada para acolher. Por isso que as pessoas têm medo de falar do abuso. Porque o primeiro sinal de qualquer coisa que acontece, as pessoas culpam a vítima. Ah, tá vendo? Depois não quer sofrer isso. Ah lá, tá vendo? Sofreu isso porque também olha isso. Então, as meninas não têm cultura. Elas não têm um adolescente. Não vou nem falar de cultura. Vou falar do adolescente no geral. O adolescente, ele não tem o senso de responsabilidade que o adulto tem. O adolescente, o meu filho, seu filho, filha de qualquer um que está assistindo, mesmo tendo até a cultura, pode daqui a pouco um dia mentir e sair escondidinho com os amigos. Claro. Porque eles não têm a consciência do que é uma vida de verdade, dos perigos. E se isso acontecer ali, não é porque ele quis. Entende? Então, as pessoas tratam as crianças e os adolescentes como se eles fossem culpados do abuso. E não são. Nenhuma mulher adulta é culpada de um abuso. Porque passou naquela rua de noite, porque é tanta coisa que acontece, as pessoas não têm o cuidado de perguntar para aquela pessoa o que está acontecendo, como é que foi, o que houve com você. As pessoas julgam. É por isso que as pessoas não falam. E é por isso que as pessoas não são curadas. E é por isso que o inimigo atua. Então, que saia da mente dessas pessoas a ideia de que o ser humano, ele quer ser violado. Ninguém quer. Ninguém quer passar por um abuso sexual. Ninguém quer ser tocado desse jeito. Ninguém quer viver uma história dessa. Ninguém sai de casa pensando, ai, seria tão legal se alguém fizesse isso comigo. Sabe? Então, Verdade. nós precisamos parar de julgar mais as pessoas. Parar de julgar as pessoas e amá-las mais. Segundo processo. Segundo processo do perdão, primeiro é perdoar a si mesmo. Segundo, que é o mais difícil, eu dou até uma pausa no livro, faço uma oração com as pessoas que leem, porque é difícil, perdoar o abusador. E aqui no meu caso, o abusador, o abuso sexual, mas pode ser qualquer pessoa que te causou um dano, dentro do que cada um viveu, que precisa perdoar. Perdoar o abusador é muito difícil. E é onde a maioria das pessoas, elas param e não seguem adiante. Porque lembrar disso é doloroso, viver essa história na memória é conflitante, e a ideia que se tem é que essa pessoa não merece perdão. Porque é algo imperdoável. É imperdoável para quem? Para mim, para você. Porque hoje eu sou adulta.
E a gente pensa assim, se isso acontecer com o filho meu, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar sobre isso? Mas, para Deus não é imperdoável. E como é que a gente serve a esse Deus agora com esse conflito? Como é que eu de fato vou ser serva de Deus se eu vou contra o que ele fala? Aquele que se arrepender vai receber perdão. Não importa o que aquela pessoa fez. E isso é a etapa, uma das mais difíceis. Porque um abusador pode se converter. E agora? Se esse abusador se converter e ele aceitar Jesus, você vai negar para essa pessoa perdão? É muito difícil, muito doloroso. Não foi fácil para mim elaborar isso. Eu chorava quando eu já tinha saído de casa e eu não sofria mais os abusos, mas eu pensava nessa pessoa, eu sentia raiva, eu sentia ódio. Eu carreguei ódio por muito tempo e o ódio transformou meu comportamento. Eu era agressiva, eu era uma pessoa que não tinha paciência com ninguém, ninguém. Eu atacava qualquer pessoa que passasse pela minha frente, porque eu pensava comigo, antes que qualquer pessoa me fira, eu firo primeiro. E eu desenvolvi um comportamento muito, muito ruim. Por isso que o perdão ele precisa ser elaborado, porque ele não prende a outra pessoa. A ideia que a gente tem é que eu nunca vou te perdoar e a gente quer que o outro sinta dor. A gente não libera o perdão porque nós temos a ideia de que não liberar vai fazer com que o outro sinta um pouco alguma coisa. Ele precisa sentir o que eu senti. Só que a gente esquece que enquanto a gente faz isso, a gente também se prende. Não liberamos aquela pessoa, mas também não nos liberamos. E a pessoa não sente tanta dor que você está sentindo. Não vai sentir. Ela não lembra todo dia igual você lembra. Você sentiu. Você sofreu. A palavra perdão no original do hebraico, ela tem a conotação de abrir passagem. A palavra perdão é literalmente deixe o outro passar. Quando você não libera perdão, os dois ficam presos. Por quê? Porque você fica parado no caminho para que o outro não seja liberado. Então é verdade, o outro não segue, mas você também não segue. Verdade. E é por isso que as coisas não aconteciam na minha vida. Porque eu estava presa prendendo alguém. Tudo que eu precisava fazer para que eu continuasse era abrir passagem. Eu não estou prendendo mais ninguém, então também não estou mais presa. É a ideia de você ficar vigiando um cárcere. Né? Quando uma pessoa está presa, sempre fica um carcereiro. Aquela prisão não fica vazia. O carcereiro sempre vai estar preso naquele lugar. É essa a ideia. Quando eu comecei a entender isso, que eu era um carcereiro, ou seja, o outro está preso. Não vou perdoar. Mas espera aí. Eu também não saio daqui. Não saio daqui e eu ainda sinto mais dor do que ele. Então, a segunda etapa que é perdoar o abusador é se libere para você seguir. Não pense, mas ele vai estar livre? Não. Você também não merece estar livre? Você não merece caminhar, você não merece seguir, você não merece ser feliz, você não merece dormir sem esse peso, você não merece viver tantas coisas boas em Deus? Deixa o outro ir. Tira isso da sua mente, libera essa pessoa. E aí é claro que é um processo longo, que tem que ser elaborado, aqui eu falo sobre isso, também, precisa de né? ajuda. Às vezes você vai precisar de uma terapia, não é só oração. Eu falo muitas coisas aqui dentro disso, mas a segunda etapa é libere o teu ofensor. Enquanto você não libera o seu ofensor, você é como um carcereiro na porta de uma cela. E o terceiro, para a gente finalizar? Terceiro é perdoe quem poderia ter te protegido e não protegeu. As 3 etapas, essa etapa foi a mais difícil para mim. Eu vou dizer o porquê. Porque o abuso que eu sofri foi permitido pela minha mãe. Quando eu fiz 12 anos que eu conhecia Jesus, eu comecei a entender mais claramente o que acontecia. Então, dos 9 aos 12, eu aceitei tudo em silêncio. Em silêncio, mais ou menos, porque eu não entendia, eu perguntava assim para minha mãe quando eu era criança: por que essa pessoa fala na minha cama de noite? Quando sua filha, uma criança, pergunta isso para você, o que você vai imaginar? Será que você não vai... E aí não acontecia nada, não sei, passou lá só para ver se estava tudo bem. Eu não entendia. Quando eu cresci, 12 anos, fui para a igreja, eu comecei a entender o que era aquilo de verdade. E aí eu comecei a gritar à noite. Dos meus 12 aos 16, todas as noites, eu falei, eu vou me defender daqui para frente. Vou fazer barulho, porque aí, se eu fizer barulho, a minha mãe vai acordar. Essa era a minha ideia. E aí, um belo dia, eu armei uma trama na minha cabeça. Eu falei, vou fingir que estou dormindo. Quando essa pessoa chegar, eu vou segurar essa pessoa. E eu segurei
bem forte e comecei a gritar, mãe! E ela simplesmente não veio. E foram assim durante 4 anos, né? Dos 12 aos 16. Então, a ideia... E aí eu já estava casada, mas eu não tinha liberado perdão para ela. Eu já era mãe e eu ainda não tinha liberado perdão para ela. Foi a etapa mais difícil. E eu vou te dizer que é mais difícil ainda a gente liberar o perdão sendo mãe. Porque a gente sabe o amor que faz, o que a Exato. gente faz pelo nosso filho, e aí a gente Isso, pensa na nossa cabeça, isso, como que ela deixou isso. fazer isso, se eu dou a vida pela meu? É. E aí é uma fase mais E difícil. eu já era Ai, fiquei até mãe, arrepiada. e aquilo foi se aprofundando em mim, foi virando um câncer. Literalmente, foi me adoecendo muito. Eu ganhei meu abusador para Jesus. Sério? O meu abusador. Me tira uma dúvida. Para você perdoar, você chegou para ele e falou, eu te perdoo, ou foi uma liberação de perdão que você simplesmente tirou de você e você parou de sentir dor? Tem a diferença no processo? O sentimento é o mesmo, mas tem pessoas que precisam que o outro peça, tem pessoas que não precisam, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. Eu consegui liberar no meu coração, mas eu não tinha falado. Eu estava num local, recebi uma ligação e era ele. Do outro lado da linha, eu gelei. Eu falei, oi. Ele falou assim, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte agora. E eu disse, eu pensei que eu ia morrer no centro cirúrgico. E eu disse pro seu Deus, Deus da Betinha, se o senhor me der mais uma chance, eu te aceito. Eu tô te ligando para falar que eu lembrei da única pregação que você fez para mim. Por causa disso, eu tô aceitando Jesus hoje, eu quero te pedir perdão. E eu falei para ele, você tá perdoado? Já tava. Ah, já tava, então. Eu falei, você já tava perdoado, mas se você precisa ouvir isso de mim, eu te libero. Você tá perdoado, fique em paz. E ele voltou, e ele aceitou Jesus por causa de uma pregação que eu fiz para ele quando eu tinha 14 anos. Foi a única vez que eu preguei para ele. E ele continuou os abusos do mesmo jeito. Mas chegando a minha mãe, eu já era mãe. E isso me doía cada vez mais. Eu adoeci muito. Então, não tinha como eu viver o que Deus tinha para minha vida com o que eu carregava. Foi muito difícil perdoar ela porque ela não mudou o comportamento. Ela nunca disse para mim o que ele disse. Ela nunca me pediu perdão. E ela Nunca tocou no assunto. Não. Como se nada tivesse acontecido. Então foi muito difícil. Essa ideia de que ela se colocava numa posição e pensar nela me fazia mal. E essa terceira etapa foi difícil, eu precisei pedir muito a Deus para ajuda. E um dia eu falei para Deus, Deus, eu não consigo. Eu quero porque eu sei que eu preciso. E eu fiz essa oração, eu só falei, Deus, me ajuda porque eu sei que eu preciso. Como eu vou continuar desse jeito? Isso me adoeceu muito. Eu estava na oração da igreja e eu orei assim a Deus. E aí o meu telefone tocou como tocou agora. E no outro lado da linha era o meu esposo, falou assim, Beth, eu falei, oi, você não sabe o que está acontecendo, o que que houve? Sua mãe está aqui. Aí Deus falou comigo, você não me pediu? Ela nunca me visitava. Nunca. E eu gelei, eu falei, é isso, Deus? E Deus falou, você não me pediu, eu tô te dando a chance. Eu terminei a oração, falei, gente, eu tô indo embora, vocês terminam aí. E fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá. E eu não entendi por que ela estava lá. Acho que nem ela entendeu. Quando eu olhei para ela, eu dei o primeiro abraço da minha vida nela. Eu nunca tinha abraçado a minha mãe. Eu já estava com quase 30 anos de idade. E eu abracei ela, só que ela levou um susto com isso e ela fez assim rápido para me soltar, mas ela queria me soltar, eu não soltava ela. E naquela hora eu senti que Deus estava ali. E eu comecei a liberar o perdão para ela e eu falei, eu amo você. Eu amo você. Tudo aquilo que era maldição da nossa vida vai ser quebrado hoje. Eu quero que você entenda que eu te amo e eu libero isso sobre a sua vida. Eu te perdoo e eu te peço perdão também se eu te ofendi. E ela queria não se soltar e eu falei, eu não vou te soltar porque eu quero que você entenda que eu amo você. E eu nunca tinha dito isso para ela. Eu nunca tinha abraçado a minha mãe. E aí acho que ela sentiu Deus também, ela foi e me abraçou. E ficamos ali alguns minutos. E foi assim que eu perdoei a minha mãe, foi a terceira etapa. Perdoar quem podia ter te protegido. E aí eu tô falando do abuso, mas isso vai abranger para todas as áreas. Quantas coisas a gente ainda carrega porque a gente sabe que alguém podia ter feito alguma coisa. Alguém podia ter estendido a mão, seja lá qual for a área, e você carrega isso até hoje. Você precisa liberar essa pessoa, você precisa se liberar disso. Então, perdoar a si mesmo, perdoar o seu ofensor e perdoar quem poderia ter te protegido. Esse é o processo. Olha, meu olho cheio d'água. Que eu nem sei se eu vou conseguir encerrar, gente. E é por mais assim que eu não tenha passado por isso, a gente
tem filho, a gente sente esse... E sei lá o que ela também passou na vida dela, né? Eu tive um processo de perdão com a minha mãe também, de outras coisas, mas eu também entendi, Deus me fez ver o que ela tinha passado, o que ela sofreu, o que aconteceu para ela ter se tornado o que ela se tornou. E aí, eu vendo isso, a gente vê assim, cara, ninguém é do nada alguma coisa. Alguma coisa se passou. E quando a gente está em Cristo, Cristo está na gente, a gente tem uma mente de Cristo, a gente precisa tentar entender, às vezes, até o que não é, o que não se entende, não se dá para entender, né? E aí é muito lindo. A gente, eu não sei nem. Eu também estou emocionada, sempre que eu falo disso, Ai, mas hoje já não é mais não de dor, dor. sabe? E eu estou livre disso tudo, mas foram experiências muito fortes, muito dolorosas, né, na época, mas que hoje eu entendo que alguém precisa passar por algo, superar algo. Não vou nem falar precisa passar, mas a sua superação vai curar alguém. E se eu puder finalizar falando sobre uma pessoa da Bíblia, eu quero finalizar falando sobre Tamar. Eu até separei aqui, porque eu quero muito falar isso para as pessoas que vão ver esse podcast, uma frase que eu coloquei aqui, que fala sobre cadeados. Na página 123, que diz assim, ó: o problema dos cadeados trancados é que nada entra, mas o que foi trancado lá também não sai enquanto os cadeados estiverem fechados. Pessoas que sofreram dores trancam, não querem mexer. Trancam e falam, eu vou seguir minha vida, isso já passou, não quero tocar nisso. Só que você tranca sem curar. Só colocou aquilo em algum lugar. Ok, aquilo está trancado, não sai. Você trancou alguma coisa, você tranca uma porta, ninguém consegue entrar, acesso, você não quer que ninguém mexa naquilo. Ninguém mexe, mas o que está lá também não sai. Enquanto estiver trancado, apodrece. Então, a gente precisa abrir alguns cadeados, sabe? A gente não quer deixar ninguém ter acesso à nossa dor, ninguém saber do que aconteceu, a gente não quer deixar ninguém mexer naquilo com a ideia de que vai doer muito, ou de que alguém vai tripudiar na nossa dor, então a gente tranca para ninguém ter acesso. Mas também o que você trancou lá não sai. E aí por que eu tô falando disso? Para falar de uma personagem que é Tamar. Tamar sofreu um abuso pelo próprio irmão, no livro de 2 Samuel. E o triste da história dela é que a história dela finaliza-se sem saber o que aconteceu com ela, porque alguém falou para ela assim, minha irmã, cala-te, entra na minha casa e fica lá. Silenciaram ela e mandaram ela se trancar em casa. Falaram, deixa que eu resolvo. Mais ou menos assim, né? O irmão dela foi lá e resolveu de uma forma muito trágica, teve uma tragédia na família de Davi, um irmão assassinando o outro. Mas não resolveu o problema de Tamar. Porque simplesmente falaram para ela, isso é muito sério para ser falado. Então você tranca aí. Entra e fica aí. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer com uma pessoa que sofreu abuso sexual, ou que seja lá qual for a dor. Falar para essa pessoa, pega o que você viveu, esquece isso, vai fazer mal, não é melhor você não mexer. Não faça isso. Trancar e fingir que nada aconteceu é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Eu não sei o que aconteceu com Tamar, você sabe? Talvez, se alguém tivesse sentado com ela, ouvido, abraçado e falasse, não tranca nada não. Coloca para fora tudo o que você sente. Talvez a gente ia ter uma história diferente. Então, que a nossa história não seja como a dela, uma história que não teve um final, ou se lá qual foi o final, a gente nem sabe. Simplesmente porque alguém decidiu que era algo tão grave, que era melhor trancar do que elaborar. Tem coisas que vão trazer dores para a família, como o que eu vivi, que falar sobre isso, mas às vezes você precisa disso, para que você siga em frente. Então eu finalizo deixando a história dela, para que as pessoas não façam isso, não tranque coisas que vão apodrecer. Ninguém vai mexer, mas você também não vai conseguir se sarar disso. Meu Deus. Fala pra gente onde comprar. Dá o seu Instagram. Fala para as pessoas como é que faz para encontrar esse livro, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar dele. Ok. Eu hoje estou fazendo ainda um envio pelo correio, as pessoas estão me mandando mensagens pelo direct o tempo inteiro, e aí a gente vai pegando os endereços, né, e vamos repostando. Eu estou num processo para colocar ele na Amazon, mas a Amazon é bem burocrática, ainda não consegui liberação lá, tá os trâmites lá, mas as pessoas não estão querendo esperar. Então eu estou levando nas minhas mentorias, nas minhas agendas. Às vezes as pessoas falam, eu moro em tal lugar e a gente entrega. Mas no Brasil inteiro, já fui até para os Estados Unidos, já fui para Portugal. Que lindo. As pessoas pedem e a gente está enviando. Tá indo para todo quanto é lugar já o livro. Só me chamar no direct. Então, pode chamar a gente também, que a gente caminha, a gente faz, porque é necessário. O e-book também já está pronto. Então, tem pessoas que não querem esperar o envio do livro físico.
O e-book está na Hotmart. Ah, então, Elizabeth, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você expor a sua história, disponibilizá-la para muitos, porque foi uma escolha sua. Não era uma obrigação e não era uma obrigação tua, sabe, de se expor, mas você decidiu ser obediente e expor e com isso fazer com que várias pessoas sejam curadas, não só na parte abusiva, mas de vários perdões, né? Às vezes briga de pai, mãe, filho, que não chegou nesse caso, mas que dói tanto quanto se fosse, né? Porque cada um tem a sua dor diferente uma da outra, né? E aí, por você disponibilizá-la, por você ser obediente, por você ser uma mulher que ao subir naquele púlpito, você fala, você ouviu do pastor Wesley, que eu sou apaixonada lá na igreja, ele falou assim, essa mulher, ela desmembra toda a história, eu dificilmente vejo alguém assim. E eu falei, cara, ela é sensacional, porque ao falar de Deus, né, ao falar das coisas de Deus, da palavra, você vai fazendo, você entra na história. Então, assim, o que eu posso te agradecer como uma filha de Deus, como uma irmã em Cristo, é te agradecer por você ser quem você é, por você disponibilizar a sua história, por você aceitar se expor, mesmo que alguém fale alguma coisa, não digo hoje, mas coisas que você possa ter passado de colocar o dedo na sua cara, de não querer estar perto de você não ter amizade, de você... Milhões de coisas que possam ter acontecido. Mas você decidiu ser diferente, fazer a diferença, ser restaurada, né? Colocar para fora para ser restaurada. Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por você estar aqui, por tudo. Muito Amém. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço todo mundo que assistiu o podcast, que está assistindo aí agora. Espero que isso aqui não é tudo que está no livro, gente, que esse livro está cheio de coisas. Eu não vou dar o spoiler de tudo. Também não Já dá, dei um né? spoiler gigante para vocês aqui, mas eu espero que esse podcast, essa mensagem tenha chegado até você e que gere em você esse entendimento de procura alguém, fala com alguém, não é com qualquer pessoa, mas pede a Deus para que Deus direcione alguém para sua vida, para que seja o primeiro passo para esse processo, sabe, de cura interior, para que você saia desse adoecimento e viva a plenitude do que Deus tem para tua vida. O que eu vivo hoje, eu nunca pensei em viver. Eu sei que tem mais coisas para eu viver porque Deus me prometeu, mas se eu tivesse presa nas mágoas que eu carregava, com certeza eu não estaria aqui falando com você hoje. Então dê o primeiro passo para o seu bem. Não pense em quem te ofendeu, não. Pense em você. Vai dar certo. Aqui eu quero entregar uma Que lembrancinha chique. para você. Muito obrigada. Com muito carinho. Espero que você Obrigada. goste, espero que você use e que você dá sempre a vontade de voltar. Dos próximos livros, Já tem livro? próximas experiências, próximos testemunhos, porque a gente está aqui para isso, para ouvir testemunhos, para ouvir pessoas que mesmo passando por situações continuou amando a Deus, mesmo sem entender. Então, Amém. muito obrigada mais Eu que uma agradeço. vez, tá? Muito obrigada. Beijo no coração, gente. Gente, estamos finalizando aqui mais um podcast. É uma história que me emocionou, é uma história que falar de perdão é algo que é tão engraçado, porque como que alguém pode te fazer mal e aquilo te prender? Às vezes aquela outra pessoa, e muitas das vezes nem lembra ou não está sentindo o que você está sentindo, porque na verdade a outra pessoa faz, mas quem mais está preso é você. É você. Na alma, é você. Então, eu sei que não é de um dia para o outro, mas creia que Deus faz a diferença. Ele transforma, ele é o mesmo que curava, ele é o mesmo que cura hoje, ele é o mesmo. Então, assim, que esse podcast, que essa conversa tenha vindo de Deus para a tua vida, para você, que precisava de uma resposta, para você que conhece alguém que conversou com você falando que precisava disso, como fazer para liberar isso. Então, assim, encaminha para a pessoa, não guarda para você. Não guarda só para você, encaminha. Vai lá, você encaminhou, às vezes a pessoa nem olha. Fala assim, olha aqui, isso daqui é para você ver. Não deixa de ver. E vai lá, chama a Elizabeth, chama a gente. E, ó, mesmo que você não tenha sido abusado, isso serve para outras áreas, isso serve para ministério, isso serve para os seus filhos. Então, olha, Deus
Deus quem está enviando. É Deus que está enviando. Então, leve para sua casa. Compartilha, curta. E é isso, galera. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E que não esqueçam de ser lamparina acesa por onde vocês passarem. Beijo!